E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Microsoft SQL Server 2019. E no vídeo de hoje, finalmente nós vamos criar nossos primeiros bancos de dados. Tá, só que antes da gente entrar nessa parte da criação propriamente dita, a gente precisa entender alguns conceitos, tá? Então vamos lá. A gente precisa entender a estrutura de um banco de dados, tá? Dentro do SQL Server. Conforme já havia falado nos outros vídeos, os bancos de dados são os principais objetos de armazenamento de dados dentro do SQL Server, tá? É essencial que vocês tenham isso em mente, tá? E o processo de criação de um banco de dados, embora seja simples, ele sempre exige alguns cuidados a respeito da estrutura, tá? Os bancos de dados podem ser criados através de diversas tecnologias ou de técnicas diferentes, tá? É bem possível que vocês que estejam assistindo esse vídeo saibam mais de 2 ou 3 formas de se criar um banco de dados dentro do mundo do Microsoft SQL Server, tá? Só que nesse vídeo de hoje a gente vai concentrar a criação do banco de dados através da forma visual pelo Management Studio, e uma outra forma é através do TSQL, tá? Do Transact SQL, que é através da linguagem de programação de banco de dados, tá? Então vamos lá. Por padrão, todo banco de dados do SQL Server ele é composto de 2 arquivos, tá? Eu trouxe aqui uma apresentação que eu montei para ficar melhor a visualização desses 2 arquivos, tá? Um desses arquivos é o arquivo de dados. Não se atentem muito ao diretório aqui, porque a gente vai criar esse diretório aqui para vocês verem na prática, quando a gente cria um banco de dados, que esses 2 arquivos são gerados, tá? Mas voltando. Um deles é o arquivo de dados, tá? É nesse arquivo de dados que contém dados e objetos do banco de dados, como tabelas, views, que são os modos de exibição, store procedures, procedimentos armazenados, né? Eles ficam armazenados dentro desse arquivo, o arquivo de dados, com a extensão MDF, tá? E durante a criação do banco de dados também é criado um outro arquivo, o arquivo de log, tá? E esse arquivo de log ele contém informações que ajudam na capacidade de recuperação de transações do banco de dados. Lá ficam armazenado tudo que ocorre no banco de dados. Se você precisar voltar para de repente para um ponto anterior, esse arquivo de log pode te ajudar nesse processo, tá? E esse arquivo de dados tem a extensão LDF, tá? Ao contrário do na verdade, esse arquivo de log, desculpa, tem a extensão LDF, ao contrário do arquivo de dados, que é .mdf. Tá? Entendido isso, que todo e qualquer banco de dados dentro do SQL Server possui esses 2 arquivos, arquivos de dados e arquivo de log. Partindo desse princípio, tá? A gente vai criar esses diretórios aqui para a gente ver isso na prática. Durante a criação também do banco de dados, existem 2 tipos de arquivos de dados, tá? Vamos focar só nesse carinha aqui. Existem 2 tipos de arquivos de dados, um principal e um secundário. Quando o banco de dados ele é criado, o arquivo de dados principal é gerado, tá? Por padrão, principal é gerado. E ele contém todas as informações de inicialização do banco de dados, tá? Ficam nesse arquivo principal. Quando objetos que são definidos pelo usuário, pelo administrador do banco de dados, são criados, quando esses objetos são criados, eles também podem ser armazenados no arquivo de dados principal, tá? Contudo, o que grandes administradores de banco de dados costumam fazer? Eles criam um arquivo secundário para armazenar esse tipo de objetos, tá? Não seria uma boa prática você armazenar isso tudo dentro do arquivo de dados principal, tá? Você pode, porém não é visto como uma boa prática aí. Por quê? Porque dentro do SQL Server, dentro do mundo do SQL Server,
é possível implementar tipo, algumas estratégias arquitetônicas para aumentar o desempenho, escalabilidade, capacidade de manutenção dos seus bancos, tá? E essas estratégias a gente vai discutir no vídeo de file groups, grupos de arquivos, que a gente vai ver mais para frente no curso, tá bom? Então, lembrando, todo e qualquer banco de dados possui esses dois tipos de arquivos, arquivos de dados e arquivos de log. Já os arquivos de dados possuem dois tipos, tem um arquivo principal e tem um arquivo secundário, beleza? Então, tendo isso em mente, a gente vai criar o nosso primeiro banco de dados. Primeiro a gente vai criar através do Management Studio, que é da forma visual, que é a mais simples, e depois a gente vai criar um outro banco de dados através do TSQL, tá? Através da linguagem de programação. Então vamos lá. Você entrando no seu Management Studio, tá? A gente vai iniciar uma nova consulta aqui. Então vamos lá. Não, primeiramente a gente vai criar na parte visual, né? Então a consulta não vai ser agora, desculpa. Vamos lá. A gente vai vir aqui em Databases, tá? Essa é a pasta correspondente aos bancos de dados. A gente vai dar um botão direito e nova base de dados, New Database. Aqui, nessa caixa de diálogo aqui, a gente pode ver que existem algumas páginas, algumas seções aqui. Tem a geral, nós temos options e nós temos file groups. Se vocês virem aqui em file groups, lembra que eu te falei que dos arquivos de dados existem dois tipos, um primário e um secundário? Por padrão, é sempre criado, o banco de dados ele é criado com file group, o grupo de arquivos, né? Um arquivo de dados primário, que é o principal, na verdade. Por padrão ele vem como principal, tá? Aqui a gente não vai mexer, nós vamos manter assim. Voltamos aqui no General e vamos colocar o nome do banco de dados. Aqui vocês podem dar o nome do banco de dados que vocês preferirem, tá? Quem quiser acompanhar o raciocínio ou quiser copiar aqui o nome que eu vou colocar, também não tem problema. Até prefiro se ficar mais, se der algum problema lá na frente, eu for resolver, fica mais fácil para vocês resolverem. Então vamos lá, eu vou digitar aqui o nome do meu banco de dados, tá? Vou chamar de SBS CHP4 SMS. Por que esse SMS? É do SQL Server Management Studio, tá? É só para vocês poderem saber o que foi criado da forma visual e o que foi criado através do TSQL. Por isso que eu coloquei SQL Server Management Studio. Beleza? Aqui são os dois tipos de arquivos. Lembra aqui na apresentação que quando você cria um banco de dados, tem um arquivo de dados, tá? E um arquivo de log, que correspondem a esses dois carinhas aqui, tá? Esse é o arquivo de dados e esse é o arquivo de log. Nós vamos alterar, tá? O local onde esses arquivos eles são criados. Só que antes disso, nós vamos entrar aqui no diretório C, tá? Nós vamos criar duas pastas. Uma dessas pastas vai se chamar SQL Data, tá? E a outra pasta vai se chamar SQL Log, dentro do C, tá? Tendo feito isso, a gente volta para cá. Então, o primeiro arquivo corresponde ao arquivo de dados, o segundo arquivo, arquivo de log. Vamos alterar o diretório onde esses arquivos vão ser criados. A gente vai colocar em C barra SQL Data, correspondente ao arquivo de dados, tá? E o arquivo de log a gente vai colocar em C barra SQL Log, que foram as duas pastinhas que nós criamos lá, certo? Só confirmando, aqui no File Groups ele vai criar o arquivo principal, tá? A gente não vai trabalhar com secundário ainda, a gente vai trabalhar tudo no principal.
Tá? Tendo feito isso, ok. Nós criamos o nosso primeiro banco de dados, certo? Vamos lá conferir se ele criou os dois arquivos. SQL Data, tá aqui ó, o nome do nosso banco de dados e o arquivo com extensão MDF, tá? E SQL Log, tá aqui o nosso arquivo de log com a extensão LDF, tá? Correto? E vocês podem ver que tipo, é extremamente simples, né? Muito fácil você trabalhar com o Management Studio. Ele faz a maior parte do trabalho pesado, tá? Foi bem simples criar esse banco de dados. O banco de dados está aqui, se vocês quiserem expandir, tá? Tem os diagramas, as tabelas, as visualizações, né? Agora a gente vai criar do segundo método, que é através do TSQL. Tá? Vou voltar aqui, vou abrir uma nova consulta. Então vamos lá. Vou colocar aqui um comentário aqui. Script para criação de banco de dados com TSQL. Coloquei só um comentário aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou dar um use no master. Lembra que toda e qualquer informação sobre banco de dados ele fica aqui dentro do system, database, master, que foi do vídeo anterior. Eu vou dar um use no master, tá? E vamos lá, vamos criar nosso banco de dados. Create database, dá o nome do banco de dados. Esse eu vou chamar de TSQL. Lembra que o primeiro eu chamei de SMS, SQL Server Management Studio. Esse eu vou chamar de TSQL para saber que eu criei através do script. Primary. Vocês não precisam se apegar muito aos argumentos, tá? Porque depois a gente vai destrinchar um por um. Eu vou passar com vocês o que significa cada um, qual que é a finalidade de cada um aqui. Por enquanto, preocupem-se só em copiar o código. Um file name aqui. Vou colocar lá naquele diretório que a gente criou. Aqui a gente tem que colocar o nome do arquivo e a extensão, tá? Esse que a gente está criando é o arquivo de dados, esse primeiro arquivo de dados, então .mdf. Vou dar um size aqui. Vou dar um max size. Um logon. Aqui também tem que definir o nome desse cara. SBS. Seguir o padrão. TSQL log.
eu vou salvar na nossa pasta que a gente criou lá para os logs. Eu vou dar um nome para esse cara aqui. LDF. Porque a gente está tratando de um arquivo de log, né? Aqui também eu tenho que definir o size. Acho que eu vou colocar 20% aqui, tá bom. Tá, então esse primeiro corresponde ao arquivo de dados. A gente vai salvar no SQL Data, que a gente criou, tá? .mdf. E esse segundo corresponde ao arquivo de log. Aqui está o nome do arquivo. E a gente vai colocar na pasta SQL Log que nós criamos lá, .ldf, tá? Seguindo a estrutura básica aqui. Para vocês verem, quando a gente cria através do Management Studio, ele faz tudo isso daqui em segundo plano, entendeu? A gente não tem acesso a isso daqui, então por isso que eu digo que é uma mão na roda, é muito mais simples. Agora, a partir do momento que você está criando através da linguagem de programação, TSQL, você tem que definir todos esses atributos aqui, tá? E exige um pouco de um conhecimento muito mais específico da ferramenta e da linguagem, tá? Feito isso, vou colocar junto aqui. Feito isso, eu vou colocar para executar. Deixa eu só ver se tá certo os nomes aqui. TSQL, que nós estamos criando através da linguagem. TSQL 4. Beleza. Eu vou dar para executar, tá? Os comandos foram completados com sucesso, tá? Aqui tá data e hora de quando terminou essa rotina. E vocês viram aqui que aqui não apareceu nada. Quando você cria através do Management Studio da parte visual, ele atualiza, tá? O Object Explorer. Quando você cria através você utiliza o TSQL através de uma query e algo assim, ele não atualiza. Então você vai ter que vir aqui e dar um refresh, tá? Para poder aparecer a base de dados. E tá aqui nosso banco de dados criado através do TSQL. Vamos ver lá se ele criou esses arquivos aqui. Ele tem que criar o chp4tsql dentro da pasta dos arquivos de dados. Tá aqui. Tá aqui. Esse é o nome do arquivo, tá? Ele criou esse arquivo aqui e no de log ele vai ter criado o SBS tsql log. Então, tá aqui. Os dois arquivos ele criou, tá? A gente conseguiu manter essa estrutura básica, estrutura padrão de um banco de dados do SQL Server através do TSQL. Então, vamos lá. Nós vimos os dois jeitos de criação. Agora a gente vai destrinchar esses argumentos. Eu vou explicar para vocês o que cada um desses argumentos quer dizer, tá? Então vamos lá, entendendo os argumentos. Quando a gente deu um create database, que é esse cara aqui, estamos falando, cria uma base de dados, tá? Grosso modo, a tradução direta seria cria uma base de dados, tá? Esse é o nome do nosso banco de dados, que corresponde a esse cara aqui. Na segunda linha, nós temos aqui, lembra que todo banco de dados ele tem essa estrutura básica de um arquivo de dados e arquivo de log. E dentro do arquivo de logs, dentro do arquivo de dados, perdão, nós temos dois tipos de arquivos, tá? Que um é o principal e o outro é o secundário.
Esse cara aqui se trata justamente disso. On-primary quer dizer que eu vou criar dentro do arquivo principal, tá? Lembra que aqui nós temos dois tipos, e aqui eu estou criando dentro do principal. Então vamos lá. Nome do banco de dados. Obviamente, é o nome do seu banco de dados, tá? Ele tem que ser único em relação a qualquer outro banco de dados que existe do momento da criação. Ele não permite, ele não deixa que eu crie duas bases de dados com o mesmo nome, tá? Ele vai voltar para vocês um erro. Então, esse nome tem que ser único, tá? Esse on, ele especifica em qual file group você vai criar e inicia uma sessão em que o arquivo de dados ele é definido, tá? Aqui eu estou definindo que eu quero criar dentro do arquivo primário do arquivo de dados e não no secundário, on primary. Então o on é para especificar o file group. Esse log on inicia uma sessão em que o log é definido, tá? Quando nós temos isso daqui no TSQL, ele automaticamente ele já sabe que nós estamos criando um arquivo de log, tá? Log on. Esse name é o nome do arquivo lógico utilizado pelo SQL Server, tá? Que a gente usa para se referenciar ao arquivo. Assim como o nome do banco de dados, ele tem que ser exclusivo, tá? Ele não deixa que você crie arquivos com nome lógico repetidos, tá? Esse file name é o caminho no sistema operacional e o nome do arquivo, incluindo a extensão. Então, dentro do file name, a gente estipula aonde a gente vai querer salvar esse arquivo, o nome do arquivo e a extensão do arquivo, tá? Tudo isso através do file name. Lembrando, isso daqui é diferente disso daqui. Aqui nós temos um nome, log, e aqui nós temos um outro nome para o log, tá? Aqui é o nome do arquivo lógico, tá? Esse daqui é utilizado pelo SQL Server. Esse daqui é o nome propriamente dito do nosso arquivo, junto com a extensão, o local onde ele vai ser salvo e o nome do arquivo, tá? Size. Agora a gente vai pro argumento size. Size especifica o tamanho inicial do arquivo, tá? Em megabytes, no caso do SQL Server é em megabytes. E por padrão, ele podem ser especificados também em kbytes, na verdade kilobytes, né? Gigabytes e terabytes. Você pode mudar a unidade aqui se você quiser. No caso de kilobytes, você colocaria KB, gigabyte GB, terabytes TB, tá? Mas por padrão a gente utiliza megabytes, tá? Então aqui, voltando, especifica o tamanho inicial do arquivo, ou seja, estou criando um arquivo de log, tá? Com um nome lógico X dentro da pasta Y com o nome do arquivo e extensão aqui. Qual que é o tamanho inicial desse arquivo? 10 MB, tá? Então, obviamente que o max size especifica o tamanho máximo até qual arquivo ele pode crescer, tá? Então, eu iniciei esse arquivo com 10 MB e o máximo que ele pode atingir são 200 MB no caso do log, tá? E esse file growth, o último aqui, tá? O file growth ele especifica o incremento de acréscimo do arquivo, tá? Também é mostrado em megabytes por padrão do SQL Server, tá? Mas ele pode ser especificado com porcentagem. Eu costumo colocar porcentagem, tá? Mas se você quisesse vir aqui e colocar megabytes, por exemplo, o SQL Server aceitaria, tá? É que eu utilizo porcentagem. Então, aqui é o incremento. Ele vai incrementar de 20%, tá? Esse arquivo. Só uma observação. Esse vídeo ele não mostra uma lista completa das opções de criação de banco de dados disponíveis, tá? Quanto mais você trabalhar com SQL Server, você vai descobrir
você vai descobrir necessidade de outras opções existentes. Mas aí você pode encontrar, existe como referência, o SQL Server Books Online, tá? Que é onde tem toda a documentação do SQL Server, tem bastante coisa lá. Então lá existem N formas de você criar um banco de dados ou você trabalhar dentro do SQL Server e etc. Tá? Aqui a gente só vai se apegar a essas duas formas. Criando através do Management Studio, da forma visual, que como vocês viram é muito mais simples do que com TSQL, e com TSQL, que é um script. O bom do TSQL é que você, se você quiser, depois você consegue salvar esse script. Você vem aqui, salva esse script, coloca num repositório, coloca na nuvem, no HD externo, e você consegue executar esse script, tá, em qualquer um outro lugar. É só você abrir e rodar o script de novo. Então acaba facilitando, tá? Ao longo do tempo acaba facilitando muito mais o TSQL. Do que você vir aqui e ter que ficar next, finish, colocando e preenchendo tudo na mão, por mais que seja fácil no visual, tá? Se você tiver uma base scripts bem formulada, você consegue usar isso em qualquer lugar. É só você abrir o arquivo e dar um execute, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Deixem seu like, as dúvidas nos comentários, tá? Inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.